Eu quero agradecer já de imediato, né, a disponibilidade de vocês. Aqui todo mundo é super ocupado e participar, eu sei que se expor também é uma coisa que cada um de vocês não tem problema, né? Pode ter hater ou não, concordar, não concordar, desde que a pessoa que vai concordar ou discordar tenha bons argumentos, lê o livro grosso, né? Seja embasado em pesquisas, argumentações são todas bem-vindas e pontos de vista também. Achismo não. Achismo eu não perco 30 segundos, a não ser no boteco lá, tomando um chopp, alguma coisa, aí cada um pode falar o que bem entender. Né? O que eu estou vendo aqui em relação a isso é uma profecia autorrealizável, né? Que eu não acredito muito nisso, porque é aquilo, né? A gente quando começa a estudar a neurociência, vocês sabem, a física quântica, né? Recentemente eu estou fazendo um curso com o Dr. Sérgio Felipe, que tem a ver com neurociência e espiritualidade, que eu super recomendo para vocês. Inclusive ele tem uma parte que é só para médicos e terapeutas, fala muito da glândula pineal, e a gente começa a ver que essa coisa de criar a realidade, né, que é uma coisa que, se você é o efeito contágio, né? Se a gente começa a vender muito nas redes sociais o coitadismo, a desgraça, não sei o quê, nós vamos ser um povo assim, né, medíocre, cheio de desgraça e coisa e tal. Por outro lado, se a gente não tiver essa coerência com o coração, né, da intenção realmente do, né, porque pode ser falso toda essa fragilidade, como pode ser real. E, na minha percepção, eles deveriam procurar a ajuda de vocês para resolver esse perrengue e não nas redes sociais cheio de leigo, de palpiteiro, né? Vai falar com a tia da esquina, com todo mundo ali, né? Tem que buscar quem vai tirar a pessoa do fundo do poço. Ao mesmo tempo, ela fica lá só falando mantras, né? Cheio de guru de pensamento positivo que não tem coerência nenhuma com a intenção, com o propósito, que não é real, é fake. Né? Então, essa energia não emana, ela não expande. Né? Por outro lado, tanto a coisa ruim como a coisa boa expande em termos de energia e contagia as pessoas. Tanto que tem um estudo do FBI, você deve ter aí, que cada vez que acontece aquele lobo solitário, um assassinato, um crime horrendo, que a mídia começa a divulgar, aquilo espalha, e eles sabem aonde mais vai acontecer, eles já ficam em estado de alerta. Isso é o potencial da nossa mente, que hoje vem sendo muito influenciado pelas redes sociais. Então, onde que você sintoniza? Então, eu aconselho a sintonizar na parte de pessoas como você, né? Sigam nas redes sociais a Alessandra, a Débora, o Thiago, para vocês terem informação de ponta, né? Que vai realmente conduzir vocês para esse caminho de contágio do bem. Porque a mesma cabeça que vai para o mal, que traz desgraceira, coitadismo, é a mesma que vai para o bem e traz esperança aqui, que é dessa forma que eu gostaria de encerrar com as últimas palavras, né, começando com a Alessandra, depois a Débora, depois o Thiago, a sua mensagem final para essa galera que está achando que falem mal, mas falem, vamos, né? Que energia ruim é essa, né? Deus do céu, nós não vamos sair do poço nunca, né? Do ponto de vista da neurociência e da física quântica, se continuar assim, quer dizer, vai ser todo mundo doentinho, ignorante, burrão, covarde, né? Tem até eu estava tentando procurar aqui, não achei, mas se vocês puderem me ajudar, que existe uma geração forte que criou, né, filhos não tão fortes, que criou seus netos, quer dizer, uma geração constrói, a outra aproveita, a outra destrói, né? Uma coisa assim, não lembro agora. Mas nós estamos fazendo o quê? Eu estou vendo que nós estamos criando aí uma geração que vai pôr coleirinha e vai andar na rua fazer xixi no poste, né? Nós estamos, está todo mundo com medo do transhumanismo nas redes sociais, que o robô vai nos roubar, quando tinha que estar olhando para os seres humanos que estão surtados, virando cachorrinho e cheio de neuroses e choramingação nas redes sociais. Então, essas são as minhas palavras no sentido de onde você está pondo o seu foco, né? E já encerro de novo agradecendo e gostaria de ouvir agora a Alessandra falando suas palavras finais. Marinês, muito obrigada, né, por mais um encontro. Eu adoro a gente compartilhar também aos colegas, né, o Thiago e a Débora. Muito obrigada mesmo por esse momento. E, né, só para a gente concluir, gente, ir para o mundo real, aprender, né, a gente ter os nossos hábitos, assim, no dia a dia melhores. Então, desde a alimentação, suplementação, exercício físico, meditar, ter o autocuidado, voltar ao autocuidado para você. Quantas pessoas, gente, aqui na minha clínica que estão vindo sem parar, né, para se olharem,
observarem suas emoções. Então, a gente precisa aprender, primeiro, a ter essa psicoeducação, essa disciplina do autocuidado, de olhar para dentro, não só o exterior comandando minha vida, ou só esses influencers, né, sem, assim, às vezes, critério, não conseguir, às vezes, fazer uma leitura. A gente precisa aprender a ler livro, gente. Tem muita gente que nem lê mais, não tem mais essa paciência, né? Também é um outro ponto que a gente observa, a paciência, ela está indo embora, né? Tudo tão imediato, recompensa tão rápida, né? Então acaba não acostumando a ter assim essa prática da paciência, a prática, né, de esperar as coisas acontecerem, elas vão ter um tempo. Com as nossas emoções, né, a disciplina, a psicoeducação, né, das nossas emoções, a gente precisa aprender também a respeitar o nosso tempo, né? Não só preenchendo com coisas externas, né, coisas que não são saudáveis, comida, às vezes bebida, ou práticas não tão legais. Então, a gente aprender, né, a tanto ter essa autocompaixão, essa autodisciplina, autoconhecimento, e focar no autocuidado, com práticas saudáveis. Vamos, né, aprender a fazer escolhas saudáveis. O que você decidir, né, e escolher para você é o que vai mudar, como a Marinês trouxe, né? Todos esses estudos que você está fazendo, a gente vai atrair um campo muito melhor, coisas melhores, mais saúde. Então, o excesso de telas hoje não é saudável, está mais do que comprovado. Então, a gente precisa aprender a reduzir, escolha, né, o que você vai realmente consumir, ou, né, realmente fazer leituras, o que você vai selecionar para o seu dia a dia, né, para a gente começar bem. E se conectar, como a psicologia positiva traz muito, a gratidão, a espiritualidade, o senso de sentido e propósito. Muita gente tem reclamado, não está sentindo prazer nas coisas, mesmo com dinheiro, mesmo com acesso a tudo, porque está faltando isso, desenvolver, né, o lado espiritual, o lado do propósito, o sentido da vida, né? E lembrar que a gente é ser humano. A máquina, por mais que ela ajude, ela não vai substituir a interação, não vai substituir o nosso autocuidado, o nosso amor próprio, e também, né, essa conexão da gente se desenvolver, evoluir. E muito obrigada a todos, né? A gente, né, no próximo encontro, com certeza a gente consegue, né, falar também outros assuntos. Muito obrigada mesmo. Peguei aqui a frase que eu acho que era o que você queria falar. É uma frase impactante, que fala um pouco sobre isso. Tempos difíceis geram homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis. Eu acho que é exatamente o que a gente está vivendo. Eu acho, é um pouco do que a Alessandra falou, acho que psicoterapia, terapia, todo mundo precisa fazer. Como o Thiago falou um pouco, acho que alguém, de alguma forma, sempre tem um trauma, sempre tem alguma questão mal resolvida. Que bom que isso, ao longo do tempo, parece que as pessoas estão com a mente mais aberta, principalmente depois de tudo que a gente viveu em 2020. Muitas pessoas têm procurado mais terapia, mais o psiquiatra, até de forma mais preventiva. Infelizmente, acho que eu vivi numa geração, eu vou fazer 40 segunda-feira, e meus pais passaram por uma geração exatamente do que a Marinês falou, era uma criação muito bruta, sem diálogo, muito, muito difícil, foram tempos difíceis. Eles chegaram onde chegaram, professor, até me emociona um pouco, profissionalmente e emocionalmente por tudo que eles viveram. Mas aí eles, de alguma forma, quiseram compensar, eu acho que um pouco, na geração dos filhos. Mas criaram filhos fortes, né? Como vocês estão aí, né? Criaram Sim, filhos mas fortes. Eu acho que ao longo das gerações parece que tem se perdido um pouco de vocês não vão viver o que a gente viveu, tanto de forma sem diálogo, sem agressividade, sem tanto limite, né? Porque às vezes era o medo só de olhar para o pai, era o corpo assim falava, acho que eles tinham medo, né? Eu acho que eles viveram tanta repressão, tanta dificuldade, que ao longo do tempo eu acho que isso tem se perdido. Então, é uma pena, assim, eu acho que exatamente do que fala essa frase, homens fracos criam tempos difíceis. E tem me preocupado muito, não é à toa que eu gosto de adolescentes, foi nessa época que eu decidi fazer medicina. Eu sou cristã, eu tenho um propósito de fazer um trabalho espiritual mesmo, porque vocês estão falando de espiritualidade. Eu acredito, a medicina fala um pouco sobre isso, de espiritualidade não só como religião, assim, de
em relação ao câncer, a pessoa responde melhor porque ela acredita que as coisas podem ser melhor, que o tratamento, ela tem uma força, né, interior e uma positividade melhor comparado a pacientes que não tinham fé. Então, eu acredito muito. Existem várias pesquisas, acho que até mais fora do Brasil do que aqui, né? Que a indústria farmacêutica não deve querer muito sobre isso, mas existem várias pesquisas sobre isso, né? E você falando e se emocionando, você é mãe. Eu tenho certeza que você não está criando uma pessoa fraca e nem os seus pais, né? Então eu sei que você traz todos os valores para sua filha. Então, felizmente, né, nós, pelo menos que estamos aqui, vindo a ter filhos, né, não vão criar uma geração de fracos, mas com certeza eles vão penar muito para lidar com tanta gente fraca, né? Sim, aí eu acho que por isso que a gente precisa, todo mundo aqui que é da área, né, tratar preventivamente esse momento, assim, para a gente alertar as pessoas leigas, porque se as pessoas não procurarem se cuidar espiritualmente, emocionalmente, as próximas gerações tendem a tempos muito difíceis. Então, acho que cada um fazendo a sua parte, né? O educador, o professor, cada um na sua área ali podendo contribuir de alguma forma para que essa sociedade, essas próximas gerações não sofram tanto, porque tempos de pessoas com mais fragilidade emocional vai ser mais difícil conviver, né, nas próximas gerações, mais risco de transtornos mentais. Então, que a gente possa prevenir, a gente, cada um aqui fazer um pouquinho e cuidar dessas próximas gerações, essas crianças e adolescentes que serão o futuro, né, do nosso país. Poxa, Marinês, obrigado. É uma alegria ter tido o convite para participar desse bate-papo. Alessandra, de novo. Débora, obrigado pela participação. É sempre bastante enriquecedor nosso papo. A Débora falou de uma coisa, acho que todos vocês falaram, me lembrou de um livro, eu não vou me estender nisso, mas me lembrou de um livro que fala justamente sobre essa questão da esperança e da fé, né? Que é do Viktor Frankl, Em Busca de Sentido. E ele fala, uma parte do livro, justamente as pessoas que tiveram esperança, que depositaram uma fé, foram essas que conseguiram suportar mais ao campo de concentração, né? Então, vale a dica de leitura aí. Bom, eu vou ser muito breve, porque eu vou parafrasear duas pessoas que foram importantes para mim, mas elas falaram, cada uma falou uma frase que me marcou, né? E eu sempre uso, às vezes até dentro da minha clínica, né? Uma foi a minha primeira analista, que ela chamava todo mundo de lindo e linda, ela falava assim: lindo, com febre ou sem febre, vai, sabe? Isso é autoconhecimento, isso é a gente conseguir força, isso é a gente lidar com frustração, sabe? Com febre ou sem febre, vai, né? E tem uma outra pessoa também muito importante para mim, que a gente fez um trabalho muito interessante, muito legal, que ela falava uma coisa assim, que eu também uso às vezes, que é: o melhor antidepressivo e o melhor ansiolítico chama-se fazer. Então, não tem, né? Vai e faz. Depois a gente lida com medo, né? Lida com medo. Se der certo, a gente celebra. Se não der certo, a gente se lembra. Né? Vamos embora. Obrigado aí de novo pela participação, Marinês.